Salve galera, tudo bem? Olha lá, hoje a gente vai fazer aquela aulinha que eu prometi para vocês de gases, certo? Essa é a primeira parte que a gente vai estudar gases e nós vamos fazer os exercícios da apostila lá, bonitinho. No final da aula a gente vai ter aqui quais são os exercícios que a gente vai fazer, beleza? Nesse primeiro momento nós vamos fazer a equação de Clapeyron, tá? Mas o que é a equação de Clapeyron, galerinha? É assim, ó. Você vai guardar essa equação de Clapeyron de algum jeito, tá? Você vai ter que memorizar de algum jeito. PV é igual a nRT, certo? Pode ser qualquer coisa. Puta velha não recusa taradão. Tem uma outra aí, uma demanda dentro do colégio mesmo, que diz que Paulo Venâncio não recusa traveco, tá? Pode ser, por que não? O importante é que você entenda e lembre dessa fórmula PV igual a nRT, por quê? Porque PV igual a nRT vai resolver todos os seus problemas de gases, certo? Você aí, que nesse momento de pandemia está com problema de gases, quem vai resolver o seu problema de gases é a puta velha, PV igual a nRT, beleza? Só que antes de ver isso, nós vamos ter que destrinchar a puta velha uma letrinha por letrinha, mas letrinha por letrinha. Aqui eu tenho 4 variáveis de estado, pressão, volume, quantidade e temperatura, e uma constante que é o R. Vamos lá? Vamos ver como é que isso funciona? Ó, primeiro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver a pressão. É a primeira coisa que a gente vai verificar, certo? O P que está aqui é o P de pressão. Quando a gente fala de pressão, pressão gasosa, inevitavelmente a gente pensa em pressão atmosférica, certo? Só que uma das maneiras que eu tenho de determinar a pressão é em ATM, em atmosferas. Então, ó, 1 ATM. Quanto que é 1 ATM? É a pressão exercida por toda a atmosfera do planeta, certo? Eu ainda vou usar na equação de Clapeyron esse valor em milímetro de mercúrio. Como que é milímetro de mercúrio? Como que é ATM em milímetro de mercúrio? Segundo Torricelli, lembra dele? Então, 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Tranquilo? Então, ó, cuidado, que às vezes você vai precisar fazer uma transformação de atmosfera para milímetro de mercúrio ou ainda de milímetro de mercúrio para atmosfera. Se precisar, tá bonitinho aqui na parada, você vai fazer uma regrinha de 3 sem muito problema. Certo? Bom, o P é de pressão. E o V que está aqui? Vai ser o quê? O V é de volume. Certo? O volume, galera, você tem que tomar cuidado, que o volume não indica para nós a quantidade de gás. O volume para um gás é só o espaço que é oferecido para ele. Portanto, é o espaço que ele ocupa. E ele vai ocupar todo o espaço possível, certo? O volume é o que contém o gás. Por exemplo, eu posso colocar 10 gramas de oxigênio, e 10 gramas de oxigênio é uma quantidade. Eu posso colocar 10 gramas de oxigênio dentro de uma sala, em metros cúbicos. Eu posso colocar 10 gramas de oxigênio numa garrafinha de meio litro. A quantidade é maior na sala? Não, a quantidade é a mesma. O que mudou? Mudou o volume, certo? Tá claro, então? O volume mais comum, que mais a gente vai usar na equação de Clapeyron, é o volume em litros. Detalhe, litros é um L maiúsculo, o símbolo é um L maiúsculo, legal? Então vamos, ó. 1 decímetro cúbico, algumas transformações que você vai precisar. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? É a mesma coisa, decímetro cúbico e litro. 1 centímetro cúbico é 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Quanto cabe aqui dentro? 1 ml. 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura, 1000 litros. Certo? Tranquilinho? Então, ó, qualquer transformação, qualquer unidade que o exercício passar para você, para poder jogar na fórmula, você tem que transformar em litros para poder colocar aqui no lugar do V. Tranquilinho? Bom, o P eu já sei que é a pressão, que vai trabalhar em ATM ou milímetro de mercúrio. O V eu sei que é o volume que nós vamos trabalhar em litros. Próximo, N. O que é o N? O N para nós, galerinha, ele vai ser o número de mols, que especificamente vai estar falando de quantidade. Aqui sim vai estar falando de quantidade.
Se o exercício te der 10 mols de gás oxigênio, pumba, só coloca o 10 aqui, vai ser feliz. Só que, na maioria dos casos, o cara vai te falar a massa do gás. E se ele te falar a massa do gás, eu vou calcular o N para colocar aqui, certo? Como é que se calcula o N? O N é igual a massa em gramas sobre a massa molar, certo? Então, ó, ainda vou deixar anotado aqui para você. Aqui é a massa em gramas, certo? Tipo 20 gramas de gás oxigênio, certo? A massa em gramas do gás oxigênio. A massa molar é em gramas por mol, certo? O que é massa molar, Dot? Lembra do cálculo da massa de um mol, quando a gente fazia exercício de mol? Por exemplo, água era 1 vezes 2 mais 16. Então, essa sominha da molécula é a massa molar que a gente vai estar trabalhando aqui. Tranquilo? Então, ó, outra coisa que você pode fazer. No lugar do N que está aqui, você pode colocar N por enão. E mistura na fórmula, vai, manda bala, não vai dar nada. Aí já resolve o exercício como a gente precisa resolver. Tranquilinho? Bom, as variáveis de estado, pressão, volume, quantidade, que é o número de mols, e o T de temperatura. Certo, galera? Então vai lá o T, ó. O T é a temperatura. Você lembra o que é temperatura? Temperatura, galerinha, é o grau de agitação das moléculas. Só que é o seguinte, para eu poder usar o valor de temperatura aqui, eu tenho que usar o valor de temperatura numa escala absoluta. Que a escala absoluta é em Kelvin, certo? Por quê? Porque a escala Celsius, que normalmente a gente usa, eu posso ter gás, por exemplo, a 0 graus Celsius. Imagina se eu coloco 0 aqui, eu vou zerar a equação toda. Então, necessariamente, sempre a temperatura precisa estar em Kelvin. Ai, Dot, mas como é que faz então para passar de Kelvin para Celsius? O que eu sei? Ou de Celsius para Kelvin? O que eu sei? Que 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, certo? Então fica fácil, ó. De Celsius para passar para Kelvin, você faz o quê? Você soma 273. Por quê? Porque a escala centígrada é a mesma, certo? Agora, para passar de Kelvin para Celsius, obviamente, é menos 273. Beleza? Quer dizer, você não vai ter uma temperatura zero. Não em Kelvin, por exemplo. Muito menos de um gás a 0 Kelvin, certo? Por quê? Porque aí não tem movimento. Se não tem movimento, já não é gás. Aliás, sugere-se que nem matéria seja. Beleza? Tranquilo? Então, ó, aqui estão as 4 variáveis de estado. Pressão, volume, quantidade em mols e temperatura. Certo? Bom, com esses valores, ou com essas variáveis, eu consigo pensar no R. O R tem um nome bonito, que é constante universal dos gases perfeitos, que é uma constante de ajuste. Por quê? Porque a unidade de pressão vezes a unidade de volume não vai ser a unidade de mols vezes a unidade de temperatura. Então eu preciso ter, embora seja proporcional, não é. Eu preciso ter uma constante de ajuste, certo? Essa constante de ajuste, galerinha, é o R, tá? Então ali eu vou mostrar para vocês o R. Para poder calcular o R, para poder determinar qual é o valor de R, eu preciso de duas situações interessantes. Uma primeira que eu quero que você saiba o que é CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. O que são as condições normais de temperatura e pressão? É uma condição específica para eu poder dar legitimidade a isso que eu estou fazendo. As condições normais de temperatura e pressão são 0 graus Celsius, no caso 273 Kelvin, e 1 atm. Certo? Então, qualquer gás, 1 mol de qualquer gás, sob condições normais de temperatura e pressão, ou seja, CNTP, vai ter o que a gente chama de volume molar. O que é o volume molar? É o volume de 1 mol do gás. O volume do mol do gás na CNTP é 22,4 litros. O que isso significa? Significa que se eu tiver a temperatura de 273 K, a pressão de 1 atm, eu tiver 1 mol do gás, o volume ocupado vai ser 22,4. Certo? E se eu pegar esses valores todos, depois você pode fazer aí, ó,
1 atm, 273K, 22,4 e 1 mol e jogar aqui, você vai calcular o R. Sabe quanto vai dar o R? O R vai dar 0,082. Certo? Só que o R é uma constante. Vai vir uma unidade aqui na frente, mas essa unidade é só para saber quais são as variáveis de estado, em quais unidades se apresentam as variáveis de estado. Então, por exemplo, o R é 0,082. Qual a unidade dele? Atmosfera vezes litro, porque a pressão está em atm e o volume está em litros, dividido por mol vezes Kelvin. Por quê? Porque a quantidade está em mol, a temperatura está em Kelvin. Certo? Ah, Dati, você disse que a pressão pode ser em atm ou milímetro de mercúrio. Sim, volume não, é litros mesmo, certo? Temperatura é em Kelvin, tá? A quantidade de gás vai ser em mol, beleza. E se a pressão tiver em milímetro de mercúrio, eu tenho que transformar para atm para poder jogar na fórmula? Na verdade não. Você pode usar um outro R, tá? Esse R é 62,3. Ó, olha a unidade dele. É milímetro de mercúrio vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Ou seja, se o cara te der a pressão em milímetro de mercúrio, manda bala em milímetro de mercúrio. Só que na hora de colocar o R, você coloca 62,3 ao invés de colocar 0,082. Tranquilo? Feitas variáveis de estado, pensando já bonitinho na constante R, vamos fazer exercício? Vamos aplicar um exercício bonitinho aqui pra gente, ó. 14. Esse é o 14 da apostila lá que a gente vai fazer, tá? Tem-se uma amostra de 4,4 gramas de gás carbônico, olha a quantidade, certo? Que se encontra a 27 graus Celsius, cuidado que está em Celsius, dentro de um balão de 8,2 litros. Qual a pressão exercida pela amostra gasosa sobre as paredes do balão? Então o que ele quer que você calcule? A pressão. Meu, qualquer problema de gás, quem resolve? Clopeion. Puta velha. PV igual RT. Certo? Então vamos lá. Pressão eu quero saber. Então aqui vai aparecer P. Qual é o volume ocupado pelo gás? 8,2 litros. Certo? É igual a massa 4,4 gramas dividido por 44. Por quê? Porque gás carbônico é CO2. Carbono é 12, oxigênio é 16. Então fica 12 mais 16 vezes 2. Certo? Somando dá 44. Certo? Aqui eu teria o N, não é verdade? Só que no lugar do N, lembra que eu falei? A gente pode ter Eminho por Emão, que é a massa pela massa molar. A pressão eu quero calcular em atm. Então o R que eu vou colocar aqui é 0,082. Certo? E a temperatura? Ah, Dot, a temperatura é 27. Opa! A temperatura tem que estar em quê? Para estar aqui na fórmula? Tem que estar em Kelvin. Então você pega 27, soma 273, vai dar quanto? 300. Meu, matematicamente isso aqui tá lindo, tá? Por quê? Ó, eu vou cortar esses dois zeros. Por quê? Porque eu vou tirar a vírgula daqui e vou jogar para cá. Aqui, ó, é 3 vezes 10 vezes 10. Eu vou tirar esses dois 10 daqui, vou multiplicar vezes 10 vezes 10. Olha lá. Vai ficar 0,08,2. 008,2. Esse 00 é bobagem. Por que você fez isso, Dot? Fácil. Porque eu vou cortar o 8,2 de um lado com o outro, o 8,2 do outro. Certo? Outra coisa legal. 4,4 dividido por 44. Dá 1 sobre 10. Certo? Você corta, 1 sobre 10 é 0,1. Uia, quanto que é 0,1 vezes 3? A pressão é igual a 0,3 atm. Errei. Não, 0,3! É o truque, isso é truque de câmera, meu querido. É efeitos especiais na aula do Dot. Tá vendo que bonitinho? Deu 0,3 atm. Beleza, moçada? Bom, ó, exercícios para essa aula bonitinho, apostila de gases, que eu já passei no Classroom de vocês, página 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e ainda tem o 14 de lambuja que eu já dei para vocês aqui. Belezinha, galera? Valeu, beijo, até a próxima.